Bom dia a todos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quando Judá foi conduzido ao exílio babilônico, foi uma completa desolação. O rei fora levado cativo, a cidade arruinada, o templo destruído. Foi nesse contexto que o profeta Jeremias agarrou-se a um fio de esperança. Lutando contra o desespero, ele procura por algo que pudesse lhe manter confiante. Jeremias encontrou motivações e novas forças nas misericórdias do Senhor. Esse atributo divino foi que os manteve em pé mesmo em meio ao caos. Toda a trajetória de Judá até ali era permeada por esse amor paternal de Deus. Sendo fiel, ele não deixaria seu povo ser lançado à própria sorte. Não é diferente hoje, pois se ainda estamos com vida, foi porque a misericórdia de Deus se renovou sobre nós. A bondade do Senhor e não as nossas virtudes continua sendo a causa de não sermos consumidos. E que virtude maravilhosa! Irmãos, lembrando que nós não merecemos nada disso. Lembrando que a bondade do Senhor e não as nossas virtudes, a bondade do Senhor e não as nossas virtudes, continuam sendo a causa de não sermos consumidos. Estava lendo agora pela manhã, no meu devocional particular, a respeito de alguns reis de Israel, ali pertinho da invasão da Babilônia para tomar tudo. E o filho do rei Ezequias, Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como todos os que foram terríveis antes dele, um pouquinho pior. E por azar, do povo de Israel, e por sorte dele, ele começou a reinar desde jovem, com 12 anos. E reinou 55 anos no trono de Judá. Queridos, esse homem foi terrível. Ele adorou tudo que passava pela frente dele, menos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que no final da sua vida ele se arrependeu. Ele confessou e o Senhor teve misericórdia. Só que veio um filho e depois desse filho veio um neto chamado Josias, que reinou não tanto tempo quanto o rei Manassés. Mas Josias foi fiel ao Senhor. Então, quando foi lido o livro da lei, ele viu que os seus pais eram tão tenebrosos na obediência, ele rasgou as suas vestes, se arrependeu e o Senhor olhou para ele e falou: olha, visto que você rasgaste as suas vestes, olha a misericórdia de Deus, visto que você rasgaste as suas vestes e se arrependeu, eu te ouvi e te perdoei. Irmãos, olha como isso é maravilhoso. Gerações e gerações de pessoas irritando a Deus. Eu digo irritando porque o Senhor se ira. A palavra do Senhor diz que no último dia ele vai derramar o cálice da sua ira. Porque o povo é contumaz no erro. O povo é um povo que procura viver dissolutamente. Adora qualquer pedaço de madeira que ele mesmo vai no bosque, corta e faz um ídolo e o adora. Um pouco ele faz lenha, como diz a palavra do Senhor, e um pouco ele faz um ídolo. O povo é virado dos avessos. Mas a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O diabo tem enganado e as pessoas têm se deixado levar. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que espera no Senhor e confia nele, se arrepende, o Senhor é misericordioso e compassivo. E essa misericórdia nós não merecemos. O Senhor perdoou e diz para ele: olha, não vai ser na sua geração, vai ser na geração que vier depois de ti. Só que na geração dele já viria o mal, mas ele se arrependeu e rasgou as suas vestes, e o Senhor, pela misericórdia, perdoou. Irmãos, nós, quando alguém falha conosco, nos magoa e nos destrói por dentro, nós até perdoamos como servos de Deus, nós exercitamos o perdão, mas nós não confiamos. Muitas das vezes leva-se muito tempo para a gente voltar a confiar, mas sempre fica aquela lembrança, porque nós somos humanos. O Senhor joga os nossos pecados para trás das suas costas. Ele sabe o que nós fez. Não quer dizer que ele teve uma amnésia, mas ele decidiu perdoar quando o arrependimento é genuíno. Muitos de nós, quando somos feridos e magoados, a nossa vontade é nem perdoar, principalmente se mexe com a nossa família, se mexe com as coisas que a gente mais se importa, pessoas que insistentemente nos magoam. A gente quer distância. Só que o coração do Senhor nos ensina e nos chama a atenção como que um filho, um servo de Deus precisa proceder quando alguém falha conosco. Claro, esse atributo de Deus, ele é inalcançável por nós humanos.
Mas Jesus, como mestre e Senhor, ele veio, ensinou, se humilhou, serviu, lavou os pés. Deu Santa Ceia na boca de quem o iria trair, ele já sabia disso. E não só a Santa Ceia, mas ele também deixou a bolsa das ofertas da tesouraria nas mãos desse mesmo discípulo, chamado Judas. Porque o Senhor, ele quer confrontar-nos, nos dando oportunidade. Olha que coisa tremenda. Sabe quando alguém mente para você e você confronta dizendo a verdade e amando essa pessoa? Só para quebrar com o padrão? Sabe quando alguém não confia em você e você de propósito vai lá e coloca algo de valor na confiança daquela pessoa? Sabe quando alguém fala mal e você vai lá e ora exatamente o que o Senhor está nos ensinando? Se alguém te bater numa face, dê a segunda. Se alguém te convidar ou te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se está te pedindo um bem, dê 2 vezes esse bem. Se te ferir, você devolve com amor e com paz. O Senhor está nos ensinando a viver literalmente na contramão do mundo. O Senhor está nos ensinando a viver na contramão de tudo que o mundo está trazendo para nós, porque Ele tem uma misericórdia infindável. E nas misericórdias dele, nós somos abençoados, protegidos e não seremos lançados no inferno. Porque, queridos, o que nós merecemos é isso. Uma ardente expectativa de fogo abrasador, é o que o apóstolo Pedro diz. O que nós merecemos é ser lançados, mas pelo amor e a misericórdia dele, ele nos perdoa, se nós nos arrependermos. Ele nos perdoa e nos ama, se nós abandonarmos a vida de pecado. Ele nos perdoa e nos ama e nos leva à salvação, se nós abandonarmos a mentira, abandonarmos a falsidade com os nossos irmãos, abandonarmos tudo aquilo que o mundo hoje está achando normal, porque está todo mundo fazendo. Sabe quando uma coisa é errada, mas todo mundo faz, ninguém cobra ninguém, e ela chega a se passar por certa? Nós, como servos de Deus, sabemos que não é. Eu não sei se você tem algum pecado de estimação, se você tem alguma coisa que você anda praticando, se conduzindo de forma inconveniente, se o seu casamento você não tem se colocado dentro do seu relacionamento como um servo de Deus ou uma serva de Deus tem se colocado. Você sabe quais são os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. A Bíblia diz. E não vem alguém me dizer que o que a Bíblia diz sobre o casamento é algo ultrapassado. É o Senhor quem mandou o apóstolo Paulo dizer um monte de coisas, sem contar o próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabe os princípios que devem ser obedecidos. Não obedece, paga as consequências. Nós temos que nos colocar como a Bíblia nos ensina como deve ser. E a Bíblia não precisa de atualização. Ela precisa de ser contemporaneizada. Ela precisa ser aplicada nos nossos dias de agora. Mas o que ela diz é verdade, sempre foi e vai continuar sendo, porque a vontade do Senhor não muda. Ela pode nos incomodar, porque é o que a sociedade vive hoje, totalmente o contrário. Quando eu vejo muitas coisas, quando eu ligo as notícias, quando eu acompanho os noticiários ali pelo Instagram, que tem tanta coisa, eu acompanho alguns jornalistas ali, e algumas pessoas, alguns blogs, sobre o que tem acontecido agora, blogs cristãos, eu vejo o quanto de loucura até os próprios cristãos estão se envolvendo com essa ideia de que as coisas precisam ser atualizadas. Queridos, a palavra de Deus ela é uma só. E se nós nos arrependermos e voltarmos a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, as misericórdias do Senhor vão nos alcançar. Mas a misericórdia do Senhor só me alcança se eu fizer a minha parte. Claro, ela já me alcançou, mas eu preciso dar uma resposta. Não pense você que sem uma resposta plausível ao Senhor, isso vai agradar o coração dele. Não pense você que se não responder positivamente às ordenanças do Senhor, pastor, mas eu sou salvo pela graça. É claro que é salvo pela graça. Mas isso não justifica eu andar numa vida de impureza, porque a graça me faz aquilo que eu não consigo em obediência à lei. Mas para eu ser um filho de Deus, como eu vou fazer aquilo que o desagrada? Como eu espero morar na eternidade com Deus a quem eu não obedeço, a quem eu não amo? Porque Ele mesmo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se não guarda, não ama. Se dá desculpa para não guardar, não ama. Se você inventa moda para não guardar os mandamentos, você não ama. Você ama a si mesmo, você ama os seus prazeres, você ama o seu dia a dia, as diversões que tem. E não que não tenha uma vida feliz, não que não haja realmente uma alegria na presença do Senhor. Na verdade, só sabe disso quem já viveu. Só sabe o que é prazer de verdade quem tem comunhão com o Senhor.
Querido, o Senhor nos chama para uma vida de integridade e de pureza, para que as misericórdias dele venham a nos alcançar. De fato, nós venhamos experimentar isso. A palavra do Senhor diz: segui a paz e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é algo que o Senhor faz nas nossas vidas em conjunto com a nossa resposta a isso que Ele está nos convidando a fazer. Então, pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está me convidando a ser santo? Toda vez que você lê a palavra do Senhor e ela te confronta em um erro que você está cometendo agora, é o Espírito Santo te chamando: venha. Ele não vai te colocar o desejo de parar de pecar, ele vai chamar a sua atenção e você vai escolher obedecer ou não. Ele opera em nós o querer, mas o querer em qual sentido? Nos fazendo conscientes. Mas depois que nós começamos a obedecer, irmãos, é tão poderoso, porque cada espaço que nós dermos, o Espírito Santo vai nos tomando. Você vai liberando espaço e o Espírito Santo vai te tomando. E a presença dele começa a te dar prazer. Aí sim, você se torna uma pessoa feliz, completa, plena. E ele vai fazendo essa transformação, essa santificação. É uma resposta contínua. É o Senhor vindo de lá e você de cá fazendo essa obra. Ele não quer trabalhar na sua vida sem a sua vontade, senão não precisaria nós fazermos nada. Senão era só esperar que Deus me chamou, me elegeu e deixar que Ele faça essa obra sem que eu me preocupe. Não, irmãos, Ele nos constrange a fazer aquilo, e se nós viermos a desobedecê-lo, nós temos que confrontar até esse constrangimento que vem da parte dele. Eu tenho que ignorar aquilo que o Senhor está despertando em mim, que me causa mudança. Os irmãos conseguem entender? O Senhor nos chama à santidade. E se eu quero viver na impureza, eu vou viver. Mas eu preciso, para isso, resistir à atuação do Espírito Santo. No começo é mais difícil resistir, porque há esse confronto. Eu digo no começo para aquele que já nasceu de novo. Mas se você continuar insistindo, se você continuar insistindo em cometer o pecado, esse pecado vai cauterizar a sua mente e o seu coração. E uma mente cauterizada não sente. Uma mente cauterizada, ela se torna insensível. Uma mente cauterizada, um coração cauterizado, ele não consegue ter misericórdia do próximo. Se você se endurecer muitas vezes de ajudar alguém que pede ajuda no seu portão, né, aquele que toca a campainha ou no interfone, ou aquele que te encontra na rua, se você se endurecer 1, 2, 3, 4 vezes, depois você já nem sente mais nada. Daí todo mundo que está te pedindo é porque quer gastar com alguma coisa ruim, sabe? É o que vai passar na mente. Todo mundo que está te pedindo quer gastar com drogas, ou quer comprar a bebida, ou é para se encachaçar, entende? A gente vai se negando, daqui a pouco a gente não sente mais nada. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é muito fácil nós sermos envenenados por esse mundo. O nosso coração precisa ser um coração segundo o coração de Deus. Precisamos nos abrir, precisamos estar em constante oração, porque o nosso melhor lado só é visto quando o Senhor é o dono supremo das nossas ações diárias, quando a partir da palavra e da vontade dele nós somos conduzidos nessa terra. Nós só podemos desfrutar de uma vida de comunhão com Deus quando isso acontece. Em nome do Senhor Jesus Cristo.